Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindas à terceira edição do Festival Ori. Neste mês de novembro, mais uma vez estivemos juntos e conectados em diversas ações presenciais e virtuais pela cidade do Rio de Janeiro. Nossa ocupação começou no dia 5 de novembro no MUCAB, Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, com o lançamento do filme Tributo à Mãe Beata, dirigido por Dom Filó. Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, o Festival Ori preencheu esse mesmo teatro aqui, no Sesc Madureira, com sessões de cinema negro destinadas ao público de todas as idades. Também no dia 11 de novembro, na Biblioteca Parque Estadual, participamos da celebração do Dia do Hip Hop, como parte presente da exposição do movimento cultural Hip Hop Fluminense. Já no dia 14, lançamos pela Cultnet TV o documentário paradidático Quando a Universidade é a Nossa Casa, com produção e realização da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. Depois, no dia 16 de novembro, participamos do lançamento do livro Fala Negão, de João Jorge Rodrigues, presidente do Olodum, num evento maravilhoso que rolou na Casa 123, em Vila Isabel. Dia 17, foi a vez do Festival Ori dar as caras no Salão Assírios do Teatro Municipal. Ao lado do Cine Clube Zezé Mota, a Cultnet TV exibiu seus documentários em sessões de cinema, com especial homenagem a Maria Soares, a mais longeva militante negra em atividade no Rio de Janeiro. No dia 19 de novembro, a Fundição Progresso teve seus ingressos esgotados para o show Aurê Convida Olodum, uma noite especialmente marcante para o Festival Ori, com muita música e muito axé. Hoje, no dia 20 de novembro, além da gravação desse programa maravilhoso que você está assistindo agora, está rolando outro evento lá na Fundição Progresso com entrada gratuita, celebrando o último dia do nosso festival com muita música, atividades culturais e de lazer, aberto para o público de todas as idades. E para fechar com chave de ouro, a Cultnet está inaugurando hoje, em parceria com o Google Arts and Culture, uma nova exposição virtual permanente intitulada Mulheres Negras, Ontem, Hoje e Sempre. Ufa! Acho que isso foi tudo, né, minha gente? Eu não vou mentir. Fazer tudo isso não é fácil, mas muito prazeroso e necessário. Precisamos ocupar todos os espaços da cidade, reafirmando a grande pluralidade da cultura afro-brasileira. Com toda essa agenda maravilhosa e recheada, é com muito prazer que eu estou participando da terceira edição do Festival Ori. Que bom que me chamaram mais uma vez para apresentar este programa. Sinal que devem estar gostando da minha presença. Deve estar bom, deve estar funcionando. Eu sei que eu estou adorando estar aqui de volta. Também, olha só quem está aqui ao meu lado. Eu estou muito bem acompanhada. Ninguém mais, ninguém menos que Altair Veloso e Helena Teodoro. Deixa eu só falar assim, só um bocadinho sobre eles, assim, porque eu diria que são totens. Já são totens, já são os nossos totens vivos aqui. Porque, pelo amor de Deus, cada um deles tem tanto para contar, tem tanto para dividir, tem tanto para nos ensinar e me ensinar. Eu aprendo com vocês 24 horas por dia. Cada vez que eu converso com Altair Veloso, que é muito, muito chegado, muito amigo, cada vez que eu te encontro, Helena, é um prazer muito grande mesmo, de verdade. Uma salva de palmas acalorada para os nossos convidados, porque eles merecem. A gente vai conversar sobre o movimento de adesão em massa das escolas de samba ao tema da cultura negra em seus sambas enredo. A partir de agora, o papo aqui é samba. Eu vou começar com as meninas, pode ser? Helena, que prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Que honra. Eu posso fazer uma pergunta sobre essa coisa, doutora em história comparada? Porque eu desconheço e eu gostaria de entender. Doutor em História Comparada. Pós-doutor. Pós-doutor em História Comparada. O que significa?
Significa que depois do doutorado, a gente alcança um outro estágio de desenvolvimento dentro da academia, que é o pós-doutorado, que é a criação de um tipo de pensamento que ainda não foi trabalhado. Eu faço uma comparação entre o desenvolvimento cultural brasileiro, a vinda da Europa para cá e a utilização dos saberes africanos para a construção desse país. Porque os africanos que vieram para cá, eles eram reis, rainhas, princesas, pensadores, especialistas em agricultura, em trabalho com cobre, em trabalho com madeira, enfim, era um grupo altamente qualificado. E os europeus que vieram para cá foram libertos, com raras e honrosas exceções, das prisões europeias, ganhando títulos de nobreza por arriscarem a vida vindo para um país tropical. Então, na verdade, o processo civilizatório africano no Brasil, de diferentes países africanos que para cá vieram e que produziram toda a beleza da cultura do nosso país. Seja o samba, seja a culinária, seja a vestimenta, seja a maneira de ser, de pensar e de agir, a comunidade preta brasileira é que construiu tudo isso. Porque a gente não sabe justamente por conta disso, porque na educação foi tudo apagado. Foi tudo apagado na educação, foi apagado na cultura, de propósito. Lógico, porque querem apagar a comunidade preta. Veja bem, nós temos 57% da população brasileira de ascendência africana. E, logicamente, todos que vêm para cá cultuam as suas raízes. Os italianos, os franceses, os alemães, os ingleses. E quando a comunidade africana quer cultuar a sua ancestralidade, é sempre diminuído, menosprezado, invisibilizado. Então, a gente tem ainda uma luta muito grande pela frente, no sentido de que nós conheçamos quem construiu esse país, quem veio para cá nos séculos XVI, XVII, XVIII, e como está a África hoje. Porque a gente fala muito em afrofuturismo, né? Sim. Mas e o afropresentismo? O que está acontecendo na África hoje? A gente só tem noções aí, pelo que nos colocam, como os Médicos Sem Fronteiras, problema de doença, de fome. E a África é o berço do conhecimento. O berço da humanidade. É o berço da humanidade e é um espaço de riqueza dos seres humanos. As propostas africanas não são para pretos, são exatamente para pessoas de todo e qualquer tom de pele. Então, o que nós queremos dentro do movimento negro brasileiro é mostrar a grande importância da alegria de viver, e por isso o samba é tão importante. As escolas de samba promovem uma possibilidade incrível de vivência, de aquilombamento, de respeito à comunidade, de preservação dos mais velhos, de relação entre as diferentes gerações. Você encontra crianças, jovens, adultos, as pessoas que são jovens há mais tempo, como é o meu caso, vou fazer 80 anos. Amo isso. Me sinto apenas jovem há mais tempo. Sim. Com uma alegria de viver enorme. E é importante fazer o que o nosso querido Altair Veloso fez no seu trabalho do Alabê de Jerusalém. Sim. Eu vou te falar, olha, é por isso que eu estou dizendo a vocês. A gente vai falar sobre samba, mas não tem como nós começarmos um assunto nosso sem contextualizar o que veio antes. Porque a história... E quem está assistindo, a gente tem um público diverso, né? De várias faixas etárias, e precisa entender da onde é que a gente vem. Por isso, estamos aqui com a Helena e com o Altair Veloso. Meu amigo, vamos falar um pouquinho. Não é de hoje que falamos sobre a nossa história dentro das escolas de samba.
É verdade. Eu estou aqui num bairro, Madureira, né? Sabe que isso aqui O berço. é o Um dos berço. berços. Né? Uhum. Eu, desde na época dos 20 anos, 21, eu vinha para cá quase que todos os dias. Né? Uhum. Vinha, inclusive, mesmo quando eu não tinha dinheiro para vir, eu vinha. E o trocador do ônibus já me conhecia, deixava sentado lá atrás, e falava, agora salta você, salta por trás, salta por trás. Então, mas eu vinha para cá porque os músicos todos que eu admirava moravam aqui, né? Era a gente daqui e da vizinhança, né? Então, aqui, a turma que eu toquei com essa gente toda, né? Com esse povo todo, e aprendi muito com eles. Ali rolava de tudo, né? Do samba, da música preta nos Estados Unidos, na música preta na... Tinha uma incidência, a gente tinha uma incidência da música americana muito grande, muito forte, Tinha. Sempre. Eu comecei ouvindo... Meu contato primeiro com a música foi com a música americana. Uhum. Uma tia acabou me dando um disco do Ray Charles, então foi a primeira coisa que eu ouvi, né, sabe? E, por fim, eu andava com... E me deu um livro de jazz também. Eu andava com esse livro de jazz debaixo do braço, nunca li, porque era um livro de partituras muito complexo, mas tinha um preto na capa do livro, eu nunca tinha visto preto na capa do livro. Então eu andava com ele para baixo e para cima, para que as pessoas vissem que preto pode ser capa de livro. Sim. Né? Então, eu vinha para cá, para Madureira também. Que ótimo! Com isso. Mas o samba aos poucos ele foi me pegando, porque aqui é que eu fui, apesar de ter um pai que era jongueiro, meu pai era cantador de jongo, a minha mãe é mãe de santo, né, de umbanda, então ouvindo os terreiros na minha casa, desde nasci ouvindo os tambores. Meu tio era compositor de escola de samba, né? Então estava tudo mais ou menos ali em casa, o som dos tambores. A África sempre esteve muito presente, né, muito perto de mim, né, o tempo todo. E isso eu dei muita sorte, né? Dei muita sorte de ver o tamanho, a importância do que nós temos, né, sabe? Do que está dentro da gente. O que as comunidades terreiros fizeram foi, na medida em que quem se jogava do navio negreiro ficava para o Atlântico, um grupo disse, não, temos que manter a nossa tradição. E aí as comunidades terreiros vão ser consequência dos quilombos, o desenvolvimento das comunidades terreiros vai mostrar o homem negro, a mulher negra na rua, através dos ranchos, dos blocos, dos afoxés, e que se transformam nas escolas de samba. Vocês podem ver que todas as escolas de samba, sua grande maioria, foram criadas por pais de santo e mães de santo. Isso já é outro nível, tá entendendo? Eu estou falando sério. Não tem uma escola de samba que não tenha assentamento de Exu, porque Exu é movimento, é transformação, é comunicação. É comunicação. E é esse aspecto que a comunidade preta legou para o Brasil. O samba, como uma referência de família, é a família portelense, a família Beija-Flor. Verdade. E como uma referência de reconhecimento da relação intergeracional. É o respeito das rainhas de bateria pelas velhas guardas, pelo departamento feminino, é a criação das escolas de samba mirins, é a preocupação com as crianças. É uma relação intergeracional. Tem espaço para todo mundo da família na escola de samba. Tem lugar para os velhos, que são jovens há mais tempo. Há mais tempo. Eu adoro isso, gente. Para os adultos, Sim. para os jovenzinhos. Sim. Né, que estão ainda na flor de idade, para as crianças. É lugar de trabalho, é lugar de criatividade. É de democracia absoluta. Né? Absoluta. E de criatividade. Porque cada escola de samba tem o seu oriqui. O que é isso? Dentro da nossa oralidade, a gente tem a música que determina de que lugar nós somos. Então, se eu sou Chica da Silva, todo mundo sabe que eu estou lá na Pedreira do Salgueiro. Né? E que, se o Salgueiro é uma grande pedreira, logicamente, o dono da pedreira é a representação de Xangô, o fogo, que nasce do atrito de duas pedras. Fogo, a vida. Exatamente. A bateria do Salgueiro vai tocar muito rápido, porque vai tocar o Alujá de Xangô,
vai tocar o trepidar do fogo. Adorei. Pausa nisso, porque nós temos perguntas. Rafa Mike, fala comigo, meu amigo. E aí, Isabel, tudo bem? Ó, já tô aqui com o Gabriel, que tá com uma pergunta na ponta da língua, mas antes vou mandar um salve pra Helena e o meu parceiro Altair Veloso. Beleza? Mas fala aí, Gabriel. Claro. Eu gostaria de saber de vocês como vocês identificam essa tendência do aumento do BPM nas batidas do samba, a que se deve isso e como essa mudança impacta assim, na criação de música, como essa constante aceleração do ritmo, o que isso tem a dizer sobre a música em si, ao samba e a sociedade que a gente vive hoje, que está cada vez mais acelerada, por assim dizer. Altair Veloso, o senhor que já escreveu samba para Negritude Júnior, o senhor já escreveu samba para Emílio Santiago, Alcione, dentro da música popular brasileira, esse senhor, eu falo com você, dá um Google. Não sei nem se o Google tem tudo desse menino. Eu não sei. Mas vamos lá. E também já tivemos alguns sambas escritos em escolas de samba feitos por você e vários outros colegas. Fala para a gente, responde para a gente. Então, o que eu poderia dizer a respeito disso, realmente está acelerado, cada vez mais eu acelerado. acho muito até, para o meu gosto, de samba e de gingado, que eu Tira conheço o swing, tira o swing, obrigada. Alguém sabe? disse isso, senhor. É um excesso e tal. Mas é como o menino disse, está uma pressa hoje para tudo, né? Quer dizer, está tudo acelerado. Então, não sei o que fazer. Claro que tem alguns mestres de bateria que já são tentando trazer um pouco mais para... Tem mais uma próximo do escola que mais era. raiz, né? Vamos dizer assim. Mas talvez pelo número de participantes das escolas, que talvez seja grande demais. Então, você passar 2, 3 mil pessoas na avenida, naquele tempo. Eu não sei, quer dizer, é uma pena, eu sinto pena, quer dizer, dessa aceleração que me parece desnecessária, atrapalha a beleza do desfile. Eu às vezes sinto dificuldade em sambar, juro, em algumas escolas. Outras, quando vem um samba um pouco mais ritmado e cadenciado, se é que assim posso dizer, né? Por exemplo, São Paulo tem uma escola que eu já desfilei, que é a Vila Maria, que tem uma cadência fenomenal. Vai também em São Paulo. Vai, eu nunca desfilei, mas eu sei que tem também, né? Tem. A Mocidade Alegre também. Né? Vai. No desfile cadenciado, ou na coisa de passar rapidinho, porque tudo é igual, não tem nada de ser tudo igual. Cada coleção tem uma característica diferente. Mas você acha que é possível, assim, não sei, acho que posso perguntar para vocês, para o Altair, por exemplo, a gente conseguir voltar um pouquinho esse beat, voltar e tornar ele um pouco mais cadenciado? É possível fazer isso e passar no tempo regulamentar, não? Mas isso aí vai depender de cada mestre de bateria, ou senão das escolas todas juntas se resolverem, né, para tomar essa atitude. E começar a ter atitudes também. É como a Helena estava falando, que na verdade as televisões ganham muito dinheiro com as escolas de samba e essas coisas. Talvez está na hora das escolas de samba tomarem uma atitude. Olhos meninos, olhos que aos nossos umedecem. Olhos que não envelhecem, olhos que são diamantes, como os nossos foram antes de tornarem-se normais. Acho que quando dormem, esses olhos veem as preces que os nossos olhos esquecem. Quando assim, por um momento, nós então, filhos do tempo, nos imaginamos pais. Será que são sagrados? Olhos imaculados? Sim. Olhos, espelhos d'água que regam as estradas. Meninada flores da aurora. Netos de Nossa Senhora. Curumins, cunhãs, herês, anjos. Meninos e meninas que quando choram acabam com a gente. Meninas, meninos tão diferentes que, quando choram, acabam com a gente.
delícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois corpos na mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Na hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. São 40 anos de aventuras, desde que mãe teve a doçura de dar a luz pra esse seu nego, e a vida cheia de candura botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatino, mas esse é o meu jeito latino, meio zumbi, peri, Dom Pedro. Me emociona um violino, mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo o hino quando morreu Tancredo. Dos 40 anos de aventuras, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei no abandono. Meu país estava sem dono e eu fora da lei. E me apaixonei por Che Guevara, quase levei tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema, das cores desse mundo. Jimmy, Janis Joplin, John Lennon. Meu Deus, o mundo era pequeno e eu curtia no sereno. Gonzaguinha e Nascimento, o novo renascimento.
que o galo cantava, a vaca no eiro travessia, Zumbi na opinião sorria, de eles surgia uma estrela. Comprei ingressos só pra vê-la, levei a minha namorada, com quem casei na disparada, só para não perdê-la. Lavei com meu pranto os desatinos, pra conversar com os meus meninos sobre heróis da liberdade, de Agostinho de Luanda a Buarque de Holanda. Foram sós na tempestade, mesmo escondendo tristes fatos, curti o tricampeonato, porque também sou batuqueiro. Como eu nasci em fevereiro, o carnaval tá no meu sangue. Sou dos palácios, sou do mangue, enfim sou brasileiro. E hoje o que está valendo a pena é correr a mil com Ayrton Senna, cantar com o primeiro do mundo. Que sentimento tão profundo tem esse Milton Nascimento, e que mulher forte danada é a tal de Sônia Braga. Eu sou Alcione, eu sou Hortência, dor de lambuja minha vidência. Não conheço maior fé que a de Chico Xavier, que para Deus já é Pelé, que é o nosso rei da bola. Olha essa pelota companheira, judô pra que se a capoeira pode dar tomba em capataz, mandinga dobrar Satanás, se a Broadway conhecer Mangueira, umba meu boi na alma estrangeira, primeiro mundo samba. Quem tem Raoni, quem tem Amazônia, se tá sofrendo de insônia, é porque tem cabeça fraca, ou tá deitado eternamente em berço esplêndido, é babaca, ou tá mamando nessa vaca o leite dos inocentes. Vamos terminar nosso sambinha, vamos cantar juntos, meu povo. Primeiro romper a galinha, depois que ela botar o ovo, vamos quebrar essa casquinha, nos transformar em pinto novo, virar galo de rinha. Vamos ensaiar, ó minha gente, laia, 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 laia. Muito obrigado. Que coisa
Você sabe o que é isso? Olha, veja você, eu conheço Iris há 2 dias, né? Sentamos, passei meio acorde de uma música, meio acorde da outra, meio acorde da outra. Hoje nós pegamos uma música que é a próxima que a gente vai fazer agora, hoje. Aí ele fala assim, você gosta de fazer pegadinha comigo, Isabel? Eu falei, não, o que é isso, Iris? Imagina, o que é isso? Isso significa uma coisa que meu amigo me ensinou. Como é que é? Como é que é? Aquele negócio que você me ensinou? Tinta? Yeah. 1, 2, 3, tinta! Isso olha, eu vou adotar isso, eu juro que eu vou adotar isso para um personagem meu. Agora que vocês veem, vocês já vão saber de onde veio. Isso veio de uma conversa nossa sobre essa coisa da gente misturar, da gente não se conhecer, muitas das vezes, pelo menos pessoalmente. O Iris falou que já ficava me bisoiando de longe, né? Iris ficava mapeando, né? Mas eu não o conhecia. Entre nós, né? Quando a gente se junta, a gente sempre sai pérolas. Sempre saem pérolas. E isso é tinta. É tinta. É tinta. Entendeu? Meu negócio? Isso é uma coisa muito nossa, assim. É uma peculiaridade nossa, do nosso povo preto. A gente tem isso na essência, eu acredito. Eu acredito, de verdade. Você falou aí Você citou Chico Buarque. Essa próxima canção que eu gostaria de fazer, vocês me deem licença, em homenagem a uma cantora que eu tinha e sempre tive como referência vocal. Era impressionante a afinação de Gal Costa. E eu gostaria muito de fazer uma pequena homenagem a ela nesse momento. Não adianta me ver sorrir, espelho meu riso é seu, eu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o jogo. Não vou sair, se ligarem não estou. Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar. Se chegar alguém a me pedir um favor, eu não sei, tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo. Passa nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou, pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar me derrubou. Passa nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou, pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar me derrubou.
que não faça sofrer mais ninguém. Pra que não faça sofrer mais ninguém. Ei, Gal Costa, obrigada, minha querida, por seu legado, por sua voz, por seu talento. Vai virar ancestral. Lindo. Que nem ventríloco que se embolou nos fios do boneco, que nem escravagista que perdeu sua filha para um cativo seu chamado Romeu, e nunca mais a viu, mas soube do seu neto Banto que sua filha Julieta recebia santo, dava consulta pra um amigo seu, pior que o cara era teu, que nem um invasor que determina o seu comandado, vá, barbarize aquele povoado e o condecora quando volta à nação. Que bela invasão. Em casa o guerreiro com saudades da devassidão da guerra comete atrocidades em sua própria terra. E em pânico ele berra ódio a quem fez dele um cão. Cuidado, amigo, nós dois já vimos esta cena. É pena, gostaria de te ver gladiador na arena, vivendo esse dilema triste do opressor. Cuidado, amigo, castigo hoje monta mais de 100 cavalos. Vem antes que os cabelos tinjam-se de orvalho. Tome cuidado com galho que é de barro esse andor. Não tô querendo te bombardear pelos teus preconceitos. Não vou bater no peito também quando deito. Eu imploro a Deus que acabe com os meus. Não há como você nem eu vencer uma tropa desarmada. É bem melhor seu esquadrão bater em retirada e exibir na sala de um museu o tempo do apogeu. É urgente trabalhar para que os hereis voltem aos lares, no trânsito por uns trocados, exibindo em malabares. Olhos piedosos da nação, não dá certo não. No tesouro da pátria há uma parte do tesouro que lhes cabe. Se a gente continua a fingir que não sabe, põe em risco a liberdade da próxima geração. Meu caro amigo, nós temos um sério problema. É pena não ser uma coisa para se resolver com um telefonema. Estou a seu dispor, sente comigo,
Vamos juntos pensar nos meus e seus pirralhos. Não cabe intolerância nesse trabalho. Chega de quebrar o galho, não se trata de favor. Meu caro amigo, depois eu te ligo. Iris Nascimento. Isso não estava combinado, não, né? É aquilo, vai lá, vai, botão. 1, 2, 3, tira! Não tem. Essa água nos meus olhos, bem aqui no pé da serra, é pra batizar o solo, pra pedir paz nessa terra. Meu amor se escolhe meus braços, meu amor grite pros quatro ventos. África, enfim, meu colo é livre para os seus rebentos. Lua, se você é a mesma que me viu quando menino, a minha tribo deseja saber qual foi meu destino. Se você lembra onde eu morava, se vir mãe lá na beira do rio, avisa na minha casa que eu escapei do navio. Diz pro pai que as canções de louvores e os tambores dos nossos avós são os faróis dos sonhos libertadores em cada um de nós. Lua grande, visite os lugares onde dormem cativos irmãos. Derrame a luz do céu de Palmares em cada coração. Oh, yeah. Muito obrigado. Aê!
Mulher negra assumindo o seu espaço. Ao reivindicar nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto amefricanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso mesmo, trazemos conosco a marca da libertação de todos e todas. Portanto, nosso lema deve ser organização já. Essa é uma frase da filósofa, antropóloga, professora, escritora, intelectual, militante do movimento negro e feminista, Lélia Gonzalez. E é com força, com essa força, essa energia inesgotável dessa mulher incrível e dessa frase que eu abro mais uma roda de conversas do Festival Ori. Estou mais uma vez muito bem acompanhada. Vocês não têm noção. Acho que a câmera não abriu, mas vai abrir agora. Eu peço uma salva de palmas, que nós temos plateia também, para as nossas convidadas atrizes, Maria Ceissa, Lica Oliveira. Bom, a nossa conversa agora é como se estivéssemos na sala de casa, de verdade. Me diz você primeiro, o seu breve olhar. Breve, porque a gente tem pergunta, a gente tem um cara de gente lá fora que vai fazer pergunta pra gente. Então faz um breve olhar, porque tem coisa pra gente falar aqui, nega. Imagina quanto que a gente tem que falar. Aliás, que saudade. Eu quero agradecer por esse convite, por estar aqui com vocês, agradecer ao Festival Ori e dar os parabéns por essa iniciativa, né? Porque é muito bom a gente poder se encontrar presencialmente, né? Depois desse tempo que a gente ficou sem poder falar, olhar, tocar, e é um grande prazer estar aqui novamente. E um prazer estar com vocês, Isabel, que eu diga. Adoro. Então, com esses mais de 30 anos, eu parei de contar no 30. E quando eu resolvi que eu ia fazer teatro e fazer televisão, eu já era casada, já tinha 2 filhos pequenos, então eu fui uma desbravadora de mim mesma, assim, né? Me lançar nesse desafio. Isso é bem legal de falar, porque é difícil. Muito difícil. Nessa fase da vida, né? Já com uma família formada, você, de repente, eu quero ser artista. Ou você sempre quis ser artista? Eu sempre fui, na verdade. Olha aí. Porque, na verdade, eu sempre cantei, sempre fiz teatro. Desde pequena, cantava com 5 anos de idade, com 6, na igreja da minha tia, que era catequista. Então, sempre fiz teatro. Mas a gente nunca foi criada para ser artista, né? Não. Nunca foi. Então, eu segui uma outra carreira e tal, me formei, tranquei a faculdade de engenharia 2 vezes, porque eu vi que não dava. Nesses momentos é que foi ficando difícil. Falei, não é isso que eu quero para minha vida. Já fui técnica, né? Já falei isso outras vezes. Sim. Técnica, eletricidade, e a engenharia trancada 2 vezes. E aí, casadinha, com 2 filhos, mas uma insatisfação muito grande. E aí comecei a me buscar, que aí é o desafio, né? O que eu quero fazer, o que eu gosto. E aí retornei para a minha infância, para a minha adolescência. Todo o meu período escolar, de escola, primário, antigamente era primário, né? Sim, ginásio e tal. Tudo eu fazia teatro, tudo eu fazia poesia, tudo eu cantava. Eu falei, gente, eu sempre gostei disso. E aí veio esse despertar e fui para fazer escola de teatro. Aí voltei para a escola. Falei, vou me formar. E foi um desafio muito grande, porque naquela época, eu me lembro que na escola eu coloquei para mim mesmo que eu ia fazer tudo que eu tinha que fazer, aproveitar o máximo da escola, porque eu sabia que lá fora a consciência racial veio aí para mim também, né? Tá. Nesse período escolar de teatro, né? A gente aprende tudo. Eu falei, lá fora não vou ter essa oportunidade de fazer uma Julieta, de fazer uma Liuba Andreevna, né? Porque, na verdade, a gente não se via na televisão, a gente não tinha esse espaço. Então, eu acho que a gente faz parte dessa geração que desbravou muito, né? Sim. A gente agradece muito às nossas antecessoras, às gerações anteriores, né? A Ruth de Souza, a Léa Garcia. Mas nós fazemos parte de um período muito difícil. O final de 80 e início de 90. 90, principalmente.
né? Foi A aí. questão racial não se falava. Você não podia falar que que sofria assédio, ou que você tinha racismo, ou que você enfrentava milhões de coisas por causa da cor, por conta da maquiagem, que não tinha maquiagem pra gente. A gente falou isso agora no camarim. Então, a gente não podia falar isso. A gente sofreu sozinha. Quer dizer, eu tenho certeza que as minhas dificuldades na minha carreira, por conta do racismo estrutural, que hoje em dia, graças a Deus, toda essa geração já está falando, a gente não encontrou essa facilidade no nosso trabalho, no início da nossa carreira. Não podíamos falar, não sei se você lembra disso, nós tínhamos uma questão, tipo, não falar de racismo, não vamos falar, não. E era uma coisa que falava baixinho, tá? Falava baixinho, porque parece que a palavra era maculada. Era uma palavra maculada, não se falava daquilo, era tudo da boca miúda, pelos cantos e tal, não sei o quê. Nós ainda estamos na base da pirâmide. Sim, sem dúvida. Nós, mulheres pretas, ainda estamos na base da pirâmide. E digo mais, mulheres pretas em todas as áreas. É isso. Em qualquer área empresarial, se você for olhar, vamos dizer ali que tenhamos, 100 pessoas, 10 são pretos, e 5 ou 3, é mais ou menos essa proporção, são mulheres pretas. Uhum. Em geral, com um salário inferior, né? E com uma carga horária tão grande quanto qualquer outro funcionário dessa empresa, e, às vezes, com um currículo tão bom quanto, às vezes, melhor. Então, a gente precisa se atentar a isso. Então, nós estamos avançando, mas nós precisamos evoluir. A gente tem pergunta na plateia, gente? Temos? Oi, Isabel, temos sim. A gente tem aqui, olha, Humberto, que está acompanhando o Festival Ori desde cedinho, acompanhou você cantando com a Altair, ali, assim, comemorando lindamente, amando, tudo lindo. E tem pergunta para as nossas convidadas. Vamos lá, Humberto. Eu queria saber como é que está hoje, aqui no Brasil, o cenário com relação a essas ações afirmativas mesmo com relação às cotas, se existe para o negro, como é que está nas grandes emissoras, e quando a gente vai ver realmente um papel do negro, como a gente vê lá fora, um presidente negro, por exemplo, entendeu? Não só como negro assaltante, a empregada, a gente quer ver papéis mais relevantes para a nossa raça, para a nossa espécie. É isso aí, né? A questão aí dos estereótipos, né? Como é que a gente foge disso? Olha, Humberto, Neide, eu vou falar sobre isso. Eu acho que nós estamos num período de transição. Hoje, nós conseguimos encontrar roteiristas pretos, diretores pretos, diretoras, poucos, mas estamos avançando. Com isso, a gente vai conseguir, além de nós que somos produtoras, a gente também se produz, né? Principalmente no teatro. Com isso, a gente vai mudando a narrativa e trazendo a nossa narrativa nas nossas mãos. A partir daí, eu acredito que a gente consiga, a gente vai conseguir, e já estamos conseguindo, avançar mais, né? É um processo que a gente precisa dos aliados, porque o dinheiro, né, a questão econômica ainda está na mão do branco. Isso é uma outra pauta, né, que não vai caber aqui hoje, infelizmente, é uma outra pauta, mas a gente está avançando por conta desses lugares, dessas ocupações. Nós precisamos ocupar lugares de liderança. É isso que precisa acontecer para que a gente consiga mudar esse cenário. Estou certa? Eu concordo, e eu acho que o nome disso é educação, né? Educação, conhecimento é o que nos vai dar poder, né? O poder através da educação e do conhecimento. Porque a partir do momento que, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Nós, enquanto espectadores, se nós começarmos a exigir, né, do mercado, da mídia, que olha, o que a gente quer ver é isso. Porque existem algumas produções, sim, que colocam, por exemplo, vai ao ar, infelizmente numa TV fechada, mas a gente vai torcer para que chama Cinema de Enredo, que é um projeto do Pilar. Tá. Que é uma série chamada Cinema de Enredo, que é baseada... Vai pro streaming, é isso? Vai pro Prime Box, eu acho que é a Amazon, mas a gente vai tentar fazer... Porque entrou no encontro do cinema negro o Zósimo Bubu. Tá. Passou. E são 10 episódios
baseados em sambas enredos antológicos. Não tem nenhum negro pegando em arma, não tem ninguém batendo ninguém, não tem ninguém matando ninguém nesse sentido, entendeu? E é muita poesia, é extremamente poético. O que a gente precisa é que dê visibilidade a essas produções, né? Exato. Marte 1, né, que vai falar sobre a questão da Marte ciência. 1. Então tem uma série de coisas que a gente tem que começar a exigir desse mercado. Olha, a gente não quer ver só bala dum-dum, não. A gente quer ver poesia, a gente quer se ver num outro lugar. Porque nós temos poetas, nós Sim. temos bons escritores, Vamos nós dar temos visibilidade a esse. líderes, nós temos como é que eu quero? Nós temos heróis. Sim. Nós temos heróis para contar. Muitos que ficaram perdidos na história, muitos apagados dentro da história, artistas que foram apagados, outros que eram ditos como mulato. Mulato não existe, tá? Desculpa. Não promova esta palavra, porque mulata e mulato não existe. Continuando, Lica, descortei. Não, eu vou só concluir. Essa questão da gente ser mais exigente em relação ao mercado, a gente não quer mais isso, a gente quer aquilo. Porque é a questão do capital, a Sim. questão do patrocinador. Se o patrocinador está percebendo, porque nós somos, na questão do PIB, os negros consomem, não sei quantos trilhões vamos botar aqui, mas nós consumimos sim, entendeu? Então a gente tem que dizer o que a gente quer consumir, né? Então, quando a gente começa a determinar isso, o mercado é obrigado a mudar. O patrocinador vai ser obrigado a mudar. O patrocinador vai ter que começar a dar merchan para a Ceiça fazer, para eu fazer, para a Sim. Filarte fazer. Porque o público está querendo ver a nossa cara preta, porque é um ato político. Cara preta na televisão é um ato político. Exatamente. Né? Então, é sobre isso. Temos agora... Precisamos de vontade política? Precisamos, né? Precisamos de representantes nossos lá. Colocamos algumas sentando mulheres à mesa. esse ano, hein? Esse ano, mais Graças mulheres. a Deus. Então, é sobre isso. Então, sabe, não vai ser assim. Mas a gente entendendo, a gente procurando saber. Hoje em dia, o conhecimento, tem muita coisa que não é legal na internet, mas tem muita coisa legal também. Sim. Então, o acesso à informação está mais fácil. Vamos procurar saber, que eu acho que esse é o caminho. Nós vamos ditar o caminho. Se a gente começar a cobrar, eles vão ser obrigados a mudar. Porque o capital... Porque, às vezes... Tudo bem que seja lá o patrão, se ele for racista, ele quer saber que a empresa dele tem que faturar. Exato. Ele é racista, fica lá no lugar dele, entendeu? Mas se ele quiser faturar, quem vai ditar aqui somos nós. O que a gente vai consumir. Comédia filosófica. Pode isso? O que seria isso? Dá para rir da filosofia? Temos como filosofar sorrindo, gargalhando? Só entende as piadas quem tem curso universitário? Afinal de contas, onde nasceu a comédia? Onde nasceu a filosofia? Em que momento elas se encontram? Para tentar me responder aqui, me ajudar com tantas questões, eu vou chamar, aliás, está aqui ao meu lado, roteirista, crítica teatral, literária, cientista do verbo. Aqui ao meu lado, a Zantieri. Por favor, seja Obrigada. muito bem-vinda. Um prazer estar aqui. E para brilhantar ainda mais essa conversa, também está aqui ao meu lado. Estou muito bem acompanhada hoje, gente. Que dia auspicioso. O meu querido amigo, meu compadre, ator, cantor, comediante e compositor, Sérgio Lorosa. Ai, amor. Bom, então, a partir de agora, o papo aqui é comédia filosófica. Menino, eu confesso que quando veio essa pauta, a gente ficou pensando, a gente ficou analisando como é que nós começaríamos essa conversa, partiríamos de que ponto? Eu quero partir do ponto do qual eu não sabia que a senhora fala de filosofia com humor. É isso? É isso. Eu tento também, Resumidamente, né? é isso. Conta essa história pra gente, mulher. Sempre que dá, eu trago a filosofia para dentro do humor. Tanto nos roteiros, que eu já participei, mas também no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube e eu tento sempre passar informações sobre África, afrodiáspora, nessa dinâmica mesmo que as redes sociais pedem, que são mais engraçadas, mais inteligentes, mais bem-humoradas. Mas essa faceta eu não sabia, filosofia e humor. É mais fácil, é mais
de absorção? Você acha que através do humor a gente consegue passar mais o conhecimento e aquilo vai sendo absorvido sem que a gente perceba? Mas não sei se mais fácil, mas o riso, o humor, ele tem uma facilidade política que talvez certos discursos, por serem mais duros, não atinjam o outro com tanta leveza. Então, às vezes, por exemplo, eu estou falando algo rindo, zoando, mas eu estou fazendo uma crítica muito séria, muito profunda, e as pessoas aceitam isso de forma mais aberta. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é não subestimar a inteligência do outro. Eu acho que porque o humor ele pode chegar a esse lugar, né? Tem o racismo recreativo, tem ali lugares que são muito inadequados para pensar assim, né? Uma saúde integral da população, né? Não é bom a gente estar no lugar de riso negativo. Entretanto, o humor ele ativa hormônios muito bons na nossa vida, no nosso corpo. Ele traz uma leveza para a própria carga da nossa existência. É uma espécie de catarse. E se for bem usado, se for usado com criticidade, se for usado com astúcia, você consegue trazer informações muito relevantes para todas as idades de uma forma muito mais eficiente do que se você tentasse explanar num formato de aula, por exemplo, né? Eu vou dizer um exemplo. Participei, por exemplo, de um projeto chamado Pretópolis, que é a cidade do racismo reverso. Tem lá os 6 episódios do meu canal e também, enfim, em outros canais que eram um coletivo, enfim, os Originais da Comédia, o Cacofonias, enfim, uma galera que participou. E a ideia era justamente tentar mostrar para as pessoas como seria uma cidade de racismo reverso, o quanto isso seria prejudicial, mas fazendo isso com uma base de humor, como se a gente estivesse dentro das emissoras de TV de Pretópolis e entendendo que nessa emissora só tem gente preta, só fala de coisa de gente preta, tem um racismo reverso. E o impacto foi muito interessante, porque a gente chegou a atingir público de 12, 15 anos, que, por exemplo, não chega até mim normalmente. Mas como tinha ali muito riso, uma zoação um pouco TikTok, sabe? Alcançou de forma mais eficiente uma galera que a gente não alcançaria. Então, tem esse lugar poderoso, político, poético, que o humor pode trazer. Agora, tudo depende da agenda que você vai aplicar a esse conteúdo de humor, entendeu? Esse é o grande diferencial. Menina, olha para isso, gente. Eu estou dizendo que... olha, aqui é uma caixinha de surpresas. Daqui a pouco ela vai me surgir com outro negócio. Ô, Sérgio, me fala aqui uma coisa. Sérgio, eu sempre vejo você fazendo-nos rir, na grande maioria das vezes. Já te chamaram para fazer drama? Já te convidaram para fazer algum personagem que não fizesse rir? Enfim, é muito doido assim que às vezes a gente fica numas caixinhas que algumas colocam a gente e outras a gente mesmo se coloca. Mas assim, essa parada da comédia, do humor, é que eu diria assim, na verdade, às vezes é quase do senso de humor, né? Não é do bom humor, necessariamente, né? Mas é porque, enfim, até quando tu tá de mau humor, tu pode ter senso de humor, né? E transformar aquilo em alguma coisa legal. Mas assim, a gente costuma dizer que não é a gente que escolhe a arte, né? É a arte que escolhe a gente. Então, da mesma maneira, assim, eu não sei se a comédia foi escolhida por mim ou ela me escolheu, né? Mas se eu pudesse, eu gostaria de escolhê-la, entendeu? Porque meio isso também assim é uma maneira que é muito doido, porque acaba assim ficando alguma coisa assim que é quase familiar, né? Com as pessoas, assim, é muito doido. Às vezes, eu tô passando pela rua assim, né? Enfim, eu gosto de andar, né? Eu gosto de... Tu é do povo, você vai até o povo, você vai até onde o povo está. Mas é doido assim, aí a pessoa tá, assim, sabe, sendo da cidade, a galera, assim... Meio sisudo, né? Boladona, assim, né? Aí levanta a cara, olha pra mim, assim, abre um sorriso. Brother, quem me emprestou isso foi a comédia, né? Sim. E assim, né? E evidentemente que os mega meios de comunicação, né? Mas também assim é muito legal assim para mim essa possibilidade de levar um momento de
de felicidade ou de tranquilidade e alegria para as pessoas, entendeu? Por mais pequeno que seja isso, porque eu estou do lado da mina aqui, toda filósofa no bagulho, aí fala assim, pô, não, mas pô, são pequenas alegrias, mas enfim, daqui a pouco tu problematiza esse bagulho. Não, tá ótimo, eu acho bom falar. Nesse sentido, porque eu poderia aqui ficar explicando teorias assim de uma forma muito acadêmica, muito minuciosa, mas às vezes é só você assistir um filme cuja camada da história esteja apontando para essa filosofia. E você se emociona, você ri, você chora e você entende aquilo. Entende? Então, a arte ela tem esse poder de falar com lugares do ser que não são contemplados pela racionalidade. Entende? Então, assim, quando eu estou diante de objetos de arte, eu não consigo, às vezes, explicar racionalmente aquilo que eu estou sentindo, mas eu sei o que eu estou sentindo, eu estou emocionada com aquilo e aquilo me mobiliza e me movimenta. E por isso que a arte é tão poderosa. Entende? Ela não precisa da língua portuguesa ou da língua falada para ser ela no seu todo. Entendeu? É por isso que, e diante de momentos antidemocráticos, momentos difíceis, a arte é a primeira a cair. Porque ela não precisa militar, ela só precisa existir, entendeu? Então, essa é a grande sacada. Olha, a arte ela sempre precisa de uma agência, né? Ela precisa de um interesse, ela cumpre de alguma forma. Esse é o seu papel político. Ela cumpre uma agência. E a gente também vive, né? Eu queria dizer viveu, mas infelizmente não é viveu, vive ainda, o momento em que há uma estética, uma arte e um comportamento artístico, filosófico, que está atendendo uma outra agenda também, né? Que tem cores específicas, que tem estética específica, que tem discurso específico e que também mobiliza e atinge o sentimento daqueles que se identificam com aquilo. Entende? Essa é a grande questão, porque a arte ela não tem ideologia. Quem coloca a ideologia na arte é o artista e a máquina. Então, a gente também, do mesmo jeito que a gente está vendo, assim, de um lado, uma arte progressista, emancipadora, enfim, representativa, por outro lado, a gente também está vendo uma arte atrelada ao sistema e cumprindo o seu papel político-poético de passar um discurso e imprimir numa massa uma verdade que vem também pela arte. É a música, é o videozinho, é a estéticazinha, é o meme, é o riso. E assim a gente vai vendo um certo gado passando a boiada, entendeu? Entendi. Então, a gente tem que estar muito atento. Fale, Sérgio. Não isso às vezes eu fico pensando, né, existe a possibilidade de um humor de direita? Existe. Existe. Mas, Tanto assim, existe que tem. Não, mas aí é meio... Pô, fala isso. Fala o que você falou, que não sei se é isso que eu ia falar mesmo. Fala aí. Não? Não, mas é a serviço de quem está a piada. Eu acho que é muito por aí, entendeu? Quando ela tá a serviço do opressor, é só maldade, né? Quando está a serviço de quem está né? Ou da maioria. em vulnerabilidade, aí eu acho que é revolução. É uma piada revolucionária. Mas, caramba, atingiu o ponto. Né? Chegou... Diga. Não, eu vou tacar lenha, porque a maldade também está no ângulo dos olhos de quem vê. Porque isso é uma dicotomia, né? Então, o que para mim pode ser mal, para o outro talvez não seja. E aí eu gosto muito de pensar as filosofias africanas, que vão dizer que o mal é tudo aquilo que desarmoniza. Tudo aquilo que desarmoniza. Então, entendendo a desarmonia, isso é o mal. Então, quando eu olho uma certa estética que dialoga muito profundamente com o fascismo, presente atualmente aqui, porque o fascismo é pura estética, né? Eu vejo que é uma arte que desarmoniza, né? Que harmoniza para alguns, porque tem ali uma paixão, tem ali uma mobilização, tem ali uma emoção daqueles que, diante daquele objeto de arte, verde, amarelo que seja, são mobilizados e emocionados para aquilo, porque aquilo ali é uma verdade que toca o ser dele, entende? E eu acho que essa é a nossa grande dificuldade quando a gente conversa sobre liberdade, pluralidade, pluriversalidade, porque a liberdade, ela também é entender que o outro vai pensar algo e querer algo completamente diferente. Inclusive, se mobilizar por uma arte que você olha e vê fascismo puro. E esse é o dilema ético, essa é a encruzilhada que o Brasil está agora.
porque a gente tem metade da população se mobilizando a partir de uma inegociabilidade da humanidade, e tem uma outra metade extremamente emocionada, trineta de escravocrata, ou que tem problema de autoimagem e acha que é trineta de escravocrata, e não é, mas que se sente muito mobilizado por aquela verdade colonizadora imposta há 500 anos, entende? Então, essas pessoas, elas vivem aquilo. Então, o grande dilema, assim, em termos nacionais, é como é que a gente vai chegar ao equilíbrio da balança, a harmonia, a essa desarmonização, entendeu? E isso, gente, é coletivo. Ai, não fica com essa cara, não. Não, mas até eu tô te olhando com essa cara, porque eu já ia perguntar, tá bom, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa esse processo? Troca dois soquinhos. Como é que cada um de nós aqui, por exemplo, nós que estamos aqui, você quanto filósofa e roteirista e escritora, nós dois artistas que cantamos, que estamos na dramaturgia, temos outras colegas artistas na plateia, como é que a gente faz isso? Qual é a munição que a gente pega para poder... Comportamento ético. Eu acho que... E está faltando muita ética no Brasil, né? De Nossa! tom geral. Mas é um comportamento ético com você mesmo. Sim. É um pouco de paciência. Inclusive... É triste isso, gente. Eu sou professora. A minha mãe tá falando, tá vendo, minha filha? Eu falo para você, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas a olha mas também amorosa. Faz parte do processo de paciência saber virar as costas e ir embora, entende? Inclusive, entender que o outro talvez não esteja na mesma página do livro que você. E aí, entrar num mood assim, de conversa e tal, às vezes é só gasto de energia, entendeu? A pessoa realmente, o outro lado, né, seja lá quem for, não está absorvendo o que você está. Tem que querer, entendeu? Tem uma parede ali, né, que não tem escuta, né? Criada a partir dos acervos da Enugbarijô Comunicações, de Ras Adalto e Vic Burbeck, e do acervo da Cor da Pele Produções, de Filó Filho e Carlos Medeiros, a Cultne trabalha desde 1980 no registro da memória e fomento da cultura do povo negro. O esforço conjunto dessas duas produtoras, somado ao trabalho ininterrupto de produção audiovisual da Cultne até os dias de hoje, resulta em mais de 2.000 horas de vídeos disponíveis gratuitamente na plataforma da Cultne TV. São manifestações culturais, políticas e sociais da população negra brasileira. Estamos falando do maior acervo audiovisual de cultura negra da América Latina. De um movimento estruturado por pessoas afro-brasileiras que resultou no nascimento de uma TV, de um instituto, de uma rede de educação, de uma editora e de uma produtora audiovisual. Para falar da importância da construção e manutenção da memória do povo negro, estão aqui ao meu lado a ilustríssima psicóloga e mentora da campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, Luciane Lacerda. Palmas para a Luciane. Bem-vinda, minha querida. E o nosso grande mestre, o criador digital, CEO da Cultne TV, pós-graduado em marketing, jornalista, engenheiro e produtor cultural, Dom Filó. Obrigado. Eu adoro esses currículos que são enormes. Eu fico assim, um deleite incrível. O povo afrodescendente teve grande parte de sua história sistematicamente apagada. Fomos forçados a deixar nossas terras numa ruptura extremamente dolorosa. E ainda hoje, muitos não conhecem a nossa exata origem. Entretanto, essa tragédia foi insuficiente para desconectar a população escravizada de sua cultura e ancestralidade. Por isso, eu trago essa reflexão para vocês. Qual o melhor caminho para garantirmos que nossa história seja contada corretamente? Começo com você, minha linda. Bom, que bom estar aqui. Bom ainda com você, Isabel, com
demais, e Dom Filó. Mas uma das coisas que fez essa memória ser reforçada é o papel da Coutinho tem sido. Para mim, por exemplo, que o primeiro lugar do movimento negro que eu fui foi na Marcha da Farsa da Abolição, dia 11 de maio de 1988. Para mim, marca, cada vez que eu vejo o vídeo, daquele momento que foi. Então, marcar essas histórias com cada livro, com cada vídeo, e a contação, né, que se faz dentro da história familiar é absolutamente importante, até porque fomos muito silenciados. A história que está vindo à tona agora dessas mulheres que não tinham a sua prioridade colocada, sabendo que, mais do que homens da Frente Negra Brasileira, muitas foram as mulheres que participaram e que deram a estrutura. Então, cada vez que a gente conta e relembra essa história, são parte absolutamente importante. Há pouco tempo, né, que dentro da academia, por exemplo, cada negro que fosse falar sobre a questão racial, vinha sempre alguém e dizia: não, mas você não está sendo crítico, você não está sendo isento ao contar essa história. Mas nunca se disse isso para um acadêmico branco, né? Então, era um limitador também. Só falavam sobre nós os próprios brancos com olhar de binóculo e não a partir da sua própria história. Eu confesso que realmente a cada vez que eu escuto um de vocês, eu digo um de vocês, professores, filósofos, historiadores, é de que a gente realmente está num movimento e num momento de despertar muito grande, onde a gente está tomando posse do que é nosso de verdade, do que é nosso de fato e por direito, né? Ainda que muitos não queiram admitir, mas é por direito, né? O conhecer de onde viemos é extremamente importante para que a gente possa entender quanto nação, quanto povo, quanto etnia, e para que a gente possa plantar sementes para os nossos miúdos, né? Para que eles possam, de fato, ter uma vida a partir de uma autoestima completamente diferente e melhor do que a nossa, né? Vai ser diferente de mim, vai ser diferente de você, até mesmo do Dom, principalmente vocês dois do movimento negro, né, que devem ter pego cada pedreira, eu imagino, que daria um livro, daria uma história, daria um longa-metragem, eu acredito. Eu estava tomando conhecimento melhor sobre a campanha dos 21 dias, porque deveria mudar o nome, Luciane, porque não é mais uma campanha, não é mais uma campanha. Era quando você criou. Como é que você... O que te inspirou, vamos dizer, será que cabe essa pergunta? O que te inspirou a criar essa campanha que hoje já toma conta do Brasil inteiro e já tem aí, não sei, você vai dizer melhor do que eu, quantos aliados, né, na fomentação da luta contra o racismo? Eu fico até feliz de dizer que, desde 2020, a gente tem tido atividades em outros países, inclusive. No Reino Unido, só no Reino Unido, em 2020, foram 16 atividades. E, para minha surpresa, em Londres, existe uma praça sobre o dia 21 de março. Então, você está correto em dizer o que inspirou. Foram algumas coisas que me inspiraram a fazer. A primeira era que, na época, em 2016, a gente estava tentando criar, por exemplo, o diálogo das mulheres negras com a LERJ. E a gente não conseguia sair, não conseguia andar, não conseguia ser aprovado. E qual era a ideia disso? A ideia era de que mulheres negras participassem da discussão do orçamento, da discussão dos PLs contra ou a favor das mulheres negras, porque não dava mais para a gente, principalmente depois da marcha de 2015 das mulheres negras, estar
completamente à parte dessas políticas. Então, uma foi dessas coisas, da frustração disso não andar. A outra coisa era que não existia mais a marcha do 20 de novembro, não existia mais ações coletivas sobre a questão racial. Estava cada um fazendo no seu local, do seu próprio espaço. E a ideia da coletividade sempre foi uma questão muito importante para a população negra, né? Ou juntando a Frente Negra Brasileira, ou juntando os movimentos negros da década de 70, vários foram os setores que construíram para construir tão fortemente as políticas. E uma outra coisa também importante é de que toda vez para fazer alguma coisa, algum ato sobre a questão racial, só se pensava no 20 de novembro. Que, claro, é uma data absolutamente importante, mas nós temos várias outras datas a considerar. Somos parte de uma diáspora, foi esse país que mais recebeu africanos escravizados, e a gente não podia deixar de lembrar do que foi o massacre de Chaperville, no 21 de março de 1970, em que 63 jovens foram assassinados pela polícia do apartheid quando estavam numa marcha, numa passeata pacífica contra duas coisas. Uma era a obrigatoriedade do CARD, que era o impedimento do ir e vir, né? Eram jovens e que estavam também contra a obrigatoriedade de aprender o afrikaner, que era a língua do opressor. Então, várias são as datas, 21 de julho. Então, para marcar isso, para marcar que existem várias datas, que existe uma diáspora, tantas lutas e tantos movimentos e ativismos, cada um no seu local, para tantas lutas, a gente não podia só fazer em um dia, tinham que ser 21 dias. Então, a gente abre um espaço para as pessoas colocarem suas atividades sobre todos os temas, sobre a religiosidade, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a mulher negra, sobre a juventude, sobre a privação de liberdade, sobre a saúde mental, sobre a saúde, enfim. Cada um fala e coloca e chama a atividade que quiser. E, nesses 2 últimos anos, foram mais de 200 atividades nesses 21 dias, com atividades na África do Sul, em Gana, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, foram tantas cidades, Fortaleza, no interior da Bahia. Então, a gente começou em 2017 com 101 atividades, uma em São Paulo e 100 no Rio, para ter agora atividade em todos os cantos, atividade sobre, e principalmente que a gente pensou no ano passado e desse ano, sobre a violência política, sobre parlamentares que, finalmente, a gente tem aumentado o número insuficiente, mas são temas absolutamente necessários que a gente precisa fazer cotidianamente. Entendi. Dom Chiló, o senhor é outro agregador. Você veio se dando conta dos degraus que você foi alcançando, do quanto você vem avançando, essas construções, essas pontes que você está criando para nós e para os nossos meninos? Eu acho que não, Isabel. Eu costumo dizer que é muito intuitivo, né? Uhum. Eu começo lá atrás, né? Está se falando muito em letramento. É uma palavra, isso. Eu acho legal você falar isso. Eu acho ótimo. Porque eu tenho 72, vou fazer 73 daqui a uns dias. E interessante, quando você coloca, olha, agora o letramento chegou para mim agora. Aí eu fico assim, caramba, para mim chegou tarde. Isso, 18, 19, olha só. Estamos falando de 18, 19 anos, quando a ficha cai e você quer resolver o problema. Jovem querendo resolver o problema racial no momento de ditadura. Estamos falando aí, né, final dos anos 60, início dos anos 70. Né? Interessante. Nós não tínhamos referência nenhuma. Hoje a garotada está aí, tem uma referência, tem uma base.
essa pavimentação que você fala, Sim. que não é minha, é de um coletivo, graças ao movimento negro, à luta do movimento negro, que naquela época ia para as ruas, não tinha comunicação como tem hoje, WhatsApp, internet, etc., Instagram. Como é que vocês faziam? Reuniões internas? Reuniões em lugares? Tinha que ser clandestino. A decisão era clandestina, mas quando ia para a rua era em bloco. Por quê? É tudo no boca a boca, né? É aquela coisa lá de trás, é no tambor, né? É na fumaça, é no código de fumaça. Então, na realidade, o nosso era o quê? Mimeógrafo, para quem não sabe, né? Eu sei o que é isso aí, eu trabalhei com isso aí, mimeógrafo. Você fazia aquele panfleto, rodava aquele no mimeógrafo, né, à base de álcool e tal, recortava e fazia aqueles panfletos e saía distribuindo. Essa era a nossa comunicação. Né? Mais tarde tivemos o nosso próprio jornal, a exemplo do que teve lá na década de 30, porque tem interessante, nada começa com a gente. Nunca. O movimento se organiza em 80, mas lá atrás, estamos falando de década de 30, anos 20, Frente Negra Brasileira, estamos falando Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento e tantos outros. Né? Então, a luta já vem lá de trás. Essas referências chegam muito mais na academia, pela academia, do que propriamente, né, pelo ensino escolar. Né? Sim. Então, estamos falando aí, naquela época, Zumbi, nem pensar. Nem Zumbi. Citá-lo, nem pensar. A gente só vai tomar conhecimento do Zumbi dos Palmares a partir do trabalho do movimento negro. Certo? Então, interessante que o meu letramento de 17 ele foi acelerado. Por quê? Porque, normalmente, na minha geração, chegaria ao letramento já adulto. E já meio que acomodado, família formada, tendo que correr atrás para pagar as contas. Né? A partir do momento que eu e mais outros, né, 18, 19, já numa condição de conhecimento avançado, o que eu digo conhecimento avançado? Estamos falando no momento de ditadura, anos 70, começa em 64. Né? Então, chegou ali em 1970, 71, eu já estou tendo uma informação do que está ocorrendo no mundo. Tá? Já tem ali informações chegando dos direitos civis americanos aqui, né? Para uma galera que começa a se informar. Entendi. Conhecer qual é o trabalho de Angela Davis, de Malcolm X, de Martin Luther King, né? A partir da luta dos direitos civis, chega a música soul. Né? Isso tudo vai chegando para alguns, né, com maior acesso à informação e ao conhecimento. Tá. Eu era um deles. Perfeito? Sim. Agora, a grande massa estava vivendo o quê? Um momento de... O Brasil é uma democracia racial. Não existe... Deixa eu falar baixo. Não era? Eu falei disso hoje. Isso dentro de casa. Minha mãe e meu pai... Para com isso. Para com isso. Com medo. Com medo. Ela tinha medo de revelar esse racismo, né? Então, o meu cabelo crescia um pouquinho, ele, vai cortar esse cabelo, tá parecendo cabelo de macaco, vai, corta. Aí você cortava aquele cabelo tipo... Máquina 1, né? Reco, né? Que chamava Reco, né? Porque esse era o perfil. E esse jovem, né, sofria violência policial tal qual hoje. Né? Agora, imagina, eu me pergunto assim hoje, imagina se esse movimento negro não tivesse feito esse trabalho, o que seria essa comunidade na mão dessa violência policial que aí está? Hoje a gente tem uma visibilidade, né? A gente denuncia, e mesmo assim, a cada 23 minutos, um jovem é morto. Um jovem negro é morto, é assassinado. Imagina. Tá? E lá atrás, nós jovens saímos na rua, tínhamos que ter carteira do trabalho. Por quê? A lei da vadiagem? Se você bobeasse, tu levava uma dura, não tem trabalho? Cismou contigo, te leva, tu leva uma vadiagem, uma. Na segunda vadiagem, a terceira tu estava enquadrado, já estava preso. Ficava para sempre. Está entendendo o que era ser jovem preto, homem preto, mulher preta naquela época? Uau.
Nós estamos falando no momento de ditadura e tem gente aí querendo a volta dessa ditadura. Entendeu? Então, de repente, esse letramento chega para mim. Chegou mais cedo, entendi. Junto com uma galera que se reúne e começa aí o início do movimento negro. E agora imagina a estratégia desse pessoal. Eu fico muito orgulhoso da galera daquela época. Enquanto eles estavam pensando que a gente estava na favela, a gente estava se reunindo para falar da questão racial dentro de uma universidade branca, em Ipanema, na Cândido Mendes. A gente estava lá dentro, como se fosse uma célula comunista, discutindo a questão racial. Caramba. Era assim que eles nos enquadravam, porque era a Lei de Segurança Nacional. Você vacilou, dança. Só que tinha uma questão. Aí vem a questão da inconsciente, mas muito bem amparada. É que eu dou esse conceito de que a proteção ancestral fazendo com que a gente avance. Entendeu? Eu acredito nisso também. Porque não era para estar vivo. Não éramos para estar vivos. Encarar uma marcha como Luciene esteve no dia 11, em novembro de 88, quando uma comunidade invade no sentido positivo, caminha contra a questão, contra a luta antirracista, na Presidente Vargas, em direção ao Monumento do Zumbi, e é barrada pelas forças policiais em frente ao Ministério do Exército. Ali houve um embate. E um embate que está registrado no nosso acervo. Ali foi dito o seguinte: nós vamos caminhar até onde o racismo deixar. Isso foi dito para o general-coronel na época. E ele entubou, porque ele sabe que se houvesse qualquer problema com algum de nós, estaria ratificado o racismo. Entendi. No momento em que era democracia racial. Entendeu? Entendi. Você ter as nuances do que foi a nossa caminhada. Muito intelecto, muita estratégia, muito pensamento, muito estudo. Estamos começando a colher agora. Temos perguntas? Rafa, meu filho, você está aí? Temos perguntas? E aí, Isabel? Tô aqui com o Icon, cheio de fome, o cara tá só matando um acarajézinho do meu lado aqui. Ele que é geógrafo, é percussionista e nada mais, nada menos, neto da mãe Beata. Tem uma pergunta para vocês aí. Então, uma pergunta pro Filó, né? Como Filó é um dos maiores percussores da cinematografia, da produção do audiovisual preto, como é entender as demandas e as evoluções, né, do processo, né, do cinema, né, com os momentos atuais. Ele tem um processo muito anterior há muito tempo, né, com diversos trabalhos que minha avó participou, né, e hoje, né, ter essa referência, né, dentro do cinema, nas gravações, nas produções, como que é isso? Como que é entender o momento atual? É com você, Isabel, é com você, Filó. Vamos que vamos. Obrigada, meninos. Obrigada, Rafa. É com você, Filó. Então, essa pergunta é interessante, porque vamos partir ontem e hoje, né? Sim. Ontem nós estávamos no mimeógrafo, se comunicando através do mimeógrafo. Anterior a esse mimeógrafo era o sinal de fumaça no tambor. Caraca! Hoje nós temos um aliado forte, que é a tecnologia. Essa tecnologia ancestral do tambor, sim, da comunicação, do griot, nós trouxemos para essa atualidade. Na verdade, a gente está se comunicando em rede, a gente está trabalhando o que a gente chama já, em 88, chamava de quilombo eletrônico, né? Ou seja, quando eu chego na televisão e me comunico diariamente para a minha comunidade, né? Eu falo para a minha comunidade através da televisão durante 2 horas de segunda a sábado. Isso em 1988. 88 foi um marco, né? 88 foi uma virada, né? Foi uma virada grande aí para nós. Hoje, nós temos condições de... A mesma condição de criatividade que tínhamos naquela época, nós temos hoje.
Só que o diferencial hoje é que nós podemos produzir e distribuir a nossa narrativa a partir dessa tecnologia, a partir dessa rede chamada internet. Por quê? Há 20 anos atrás era impossível. A minha criatividade ficava represada. Porque eu não tinha onde distribuir. Onde eu vou distribuir? Né? Hoje não. Hoje eu tenho um canal. Você manda no seu canal. Hoje o garoto vai lá, faz um funk, estoura, arrebenta, né? Ele vira uma personalidade da noite para o dia. Sim. Né? Então, nós, no nosso caso, o caso da Cultne, que detém um material que foi captado, né? Eu diria que nos últimos 40 anos, né? É o movimento contemporâneo ali, está todo ali. Né? Então, a partir do momento que nós realizamos esse evento, por exemplo, no Mucabe, o tributo à Mãe Beata de Iemanjá, né? Então, o histórico dela de vida está todo nesse acervo. A gente pôde produzir, a gente pôde criar e nós estamos distribuindo. Assim como outros tributos, Januário Garcia, Lélia Gonzalez e tantos outros, né, nomes que marcaram a passagem aqui nessa terra e deram a sua contribuição para a sua comunidade. Então, eu vejo o seguinte, o momento hoje é um momento diferenciado. Hoje é possível produzir, hoje é possível colocar a criatividade toda, né, para rolo, como diz o jovem. Né? Agora, o que está faltando é nós entrarmos em rede. Quando eu digo nós, a comunidade negra está em rede. Né? É o que foi dito hoje aqui, ter a mesma agenda. A mesma agenda. Né? E falar, e fomentar, e impulsionar, e falar, não, chama a Luciene para fazer parte dessa roda, chama e sabe, é isso que a gente precisa fazer. É exatamente isso que a gente precisa. Então, muito obrigada. Gratidão mesmo. E gratidão você que pôde aproveitar tudo isso aqui com a gente. Festival Ori. Oxalá salve o Ori de vocês todos. Fique com Deus, com os orixás, com os nossos ancestrais. E um beijo até o próximo festival.